Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto super importante nesse período de quarentena. Você sabe o que é fome emocional? Já parou para observar que quando ouvimos o som de algum alimento ou alguma lembrança de algum alimento que alguém prepara para a gente, sempre somos tendenciosos a despertar o desejo por esse alimento? Pois bem, isso acontece quando a gente escuta, por exemplo, o carrinho que passa oferecendo picolé. Isso acontece, por exemplo, quando a gente escuta a moto que passa falando sobre a pamonha, a canjica e tudo mais. Ou quando a gente está lá olhando o Instagram que a gente vê a foto de um brigadeiro maravilhoso. Isso tudo pode despertar em nós a fome emocional. Mas antes de falar de fome emocional, é importante que a gente saiba o que é fome. E fome é algo fisiológico, é algo que nosso corpo sente naturalmente. Quando há baixa de energia, o nosso corpo responde de alguma forma. E a forma que ele responde é através de alguns sinais, por exemplo, um ronco na barriga, nós pensamos em comida o tempo todo, nós sentimos dor de cabeça, mau humor, tem pessoas que têm até enxaqueca quando passam longos períodos sem se alimentar. E um outro detalhe importante da gente conversa sobre fome é que ela não é específica. Por exemplo, você não sente fome de comer um brigadeiro, você não sente fome de comer um bolo de chocolate, por exemplo. Não, a fome, ela quer resolver o problema. Então, por isso que a gente fala que a fome ela não é específica. E Nutri, quando a gente fala de fome emocional, qual seria a diferença da fome fisiológica para a fome emocional? A fome emocional, como o próprio nome já diz, está falando, tem a ver, está relacionada à fome das emoções. Isso mesmo. Quem nunca comeu quando estava ansiosa? Quem nunca comeu porque estava estressado ou estava chateada com alguma coisa? Quem nunca fez isso que atire a primeira pedra? Então essa é a fome das emoções, que muitas vezes a comida acaba sendo um alento para a gente. Então é importante a gente diferenciar essa fome emocional. A fome emocional, ela sim pode ser específica e ela é direcionada. Eu costumo dizer que ela tem nome e sobrenome. Então eu sinto o desejo de comer um brigadeiro. Eu sinto o desejo de comer um bolo de chocolate. Eu sinto o desejo de comer a pamonha, como eu falei para vocês no começo desse vídeo. Eu sinto o desejo de tomar a sopa que minha mãe prepara. Então essa fome que tem a ver com as emoções é a fome emocional. Tanto a fome fisiológica como a fome emocional, elas são importantes, elas têm o seu papel. Comer sem fome também não é nada legal. Então a fome fisiológica ela é importante, porém eu tenho que saber o momento certo de honrá-la, porque senão o que pode acontecer? Eu posso comer mais do que eu preciso, com o passar do tempo essa fome ela vai se agravando. Se você não resolver o problema vai aumentando. Então a fome fisiológica é importante a gente respeitar. E a fome emocional, o que a gente faz com ela? A gente precisa ter moderação. Isso mesmo. Quando você tiver o desejo de algum alimento, se pergunte, eu estou realmente com fome? Ou isso é somente uma vontade de comer? Nesse momento de quarentena, muitas pessoas estão passando, aquelas que podem, a maior parte do seu tempo em casa. Isso é algo que uma medida que foi necessária e que pode despertar as pessoas a comerem mais. Afinal de contas, quando a gente está em casa, é mais natural que a gente coma mais. A comida está mais disponível à nossa frente, né? Então a gente tem mais tempo livre. Há uma possibilidade maior da gente comer mais quando está em casa. Então a gente precisa entender que nesse momento eu não estou com fome. Eu simplesmente estou ansiosa e estou querendo resolver o problema da minha ansiedade com comida. Então é importante a gente identificar o problema da fome emocional para que ela não nos domine. Identifica essa fome emocional. Acabei de almoçar, então não estou com fome. Então é importante a gente identificar essa fome emocional, resolvê-la se for o caso ou não. Se eu posso respeitar eu posso comer um chocolate
posso. O problema é comer uma caixa de chocolate uma vez e depois se sentir culpada. Que prazer há nesse chocolate, não é mesmo? Então a gente precisa identificar essa fome emocional para não se deixar dominar por ela. Se a gente vive a base da fome emocional o tempo todo, depois que passar a quarentena estaremos com outro problema, que já é um problema na verdade, que é a obesidade. Então você com certeza não gostaria de estar com esse problema, na verdade. Então a gente precisa realmente pensar nas nossas ações, naquilo que a gente escolhe para o nosso dia a dia, certo? Então é importante que a gente identifique a nossa fome. Que tipo de fome eu estou sentindo agora? Ah, é uma fome porque eu vi algo. Ah, é uma fome porque eu lembrei de algo. É uma fome que é porque eu estou estressada, é porque eu estou ansiosa. O que é que eu estou sentindo agora? E olhar para dentro de você mesmo. Nós perdemos esse costume de olhar para dentro da gente. E isso que a gente está precisando agora, esse momento de quarentena, pode ser uma excelente oportunidade para você olhar mais para você, olhar para dentro de você, perceber o que você sente, o que você está sentindo, o que é que está te impulsionando, que escolhas você pode fazer agora, tá bom? Então a mensagem desse vídeo é exatamente essa, para que a gente identifique a nossa fome, saiba reconhecê-la e o mais importante, honrá-la de uma maneira saudável que deixe que a gente se sinta bem e não se sinta culpada depois, tá bom? Obrigada, espero que você aproveite e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, marque suas amigas e eu desejo um excelente dia para você, que você possa aproveitar cada vez mais o conteúdo que você vê por aqui.